Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje estreando um projeto que nasceu no coração de Deus, que vai abençoar muitas vidas, que é o Pod ID. Antes de mais nada, eu quero falar que o Pod ID será um programa de testemunhos e experiências com Deus dos membros da Igreja do Deus Eternos e amigos convidados. Esse Pod ID tem como tema mulher, cura física, emocional da parte de Deus. Mas sem delongas, estreando o programa, a gente está recebendo aqui ela que tem 27 anos, estudante de Direito, membro da Igreja do Deus Eterno e integrante do Departamento de Mídia. Sara, seja muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Sara, a gente está já no mês que está finalizando o primeiro semestre de 2024. E nesse primeiro semestre tiveram datas muito importantes em relação ao nosso tema de hoje. Dia Mundial do Câncer em fevereiro, Dia da Mulher em março, Dia Mundial da Saúde em abril e em maio, Dia Internacional da Luta contra a Endometriose, que foi no dia 7 de maio. Temas diretamente relacionados ao seu testemunho. Antes de iniciar as perguntas diretas sobre o tema, eu gostaria de saber de você como que foi antes desse diagnóstico, como era? Você era uma pessoa que cuidava da sua saúde, você tinha uma rotina médica, você fazia exames, como que você via a importância de se cuidar antes do diagnóstico? Sempre me cuidei na parte feminina, né? Sempre fui muito regrada com relação a isso, sempre tive uma médica certa, sempre fiz o check-up uma vez por ano, sempre tive todos os cuidados que eu fui ensinada desde cedo a ter, eu sempre tive. Nunca passou, não foi por descuido, não foi uma descoberta tardia, de forma alguma. Eu sempre tive, né, esse cuidado anual de ver como estava funcionando o meu organismo. Legal. Eu fiz algumas pesquisas, pessoal, e iniciando diretamente nesse tema com a Sara, uma em 10 mulheres no Brasil sofre com sintomas de endometriose. Isso são dados do próprio Ministério da Saúde. Então, Sara, eu queria saber com você como e quando você recebeu esse diagnóstico, se você consegue descrever os sintomas que você teve e talvez sintomas que você não teve, mas que eu creio que você deve ter conversado com algumas mulheres que também tenham, e elas poderiam também ter outros sintomas. Eu pergunto isso, gente, porque às vezes tem mulheres nos assistindo que talvez não tenham os mesmos sintomas que a Sara vai citar, mas podem ter outros e podem ter endometriose, e aí vai um alerta para que possam se cuidar. Basicamente, nós mulheres, né, todo mês passamos pelo período menstrual e cada mês é diferente. O que funciona para mim não funciona com você, né? Então, sempre, todo mês é uma coisa nova, é diferente. E a endometriose ela pode se apresentar de diversas formas. Para cada uma funciona de uma forma, né? Para cada uma se manifesta de uma forma. Uhum. Então, eu comecei a desconfiar que alguma coisa estava errada, porque em momentos aleatórios do dia, do mês, da semana, eu começava a sentir uma dor insuportável. Estou aqui conversando com você, um exemplo, né? Numa boa, conversando, e do nada vem uma dor insuportável, que eu não conseguia respirar, não conseguia me manter em pé. Se eu estivesse em pé, minha perna tremia, e em minutos ela passava. E essas dores começaram a ficar frequentes, né? No período menstrual também vinha com muita dor, mas era recorrente, pelo menos 2 vezes ao dia eu sentia essa dor. Sim. Então, comecei a ir, né, fora do período menstrual, perceber que alguma coisa estava errada. Então, eu fui investigar, né, não conhecia na época ninguém que tinha tido essa doença. Eu fui numa médica que falou de cara que alguma coisa não estava certa, né? Isso foi em 2022. Nisso, ela passou uma série de exames para poder ver o que poderia estar ocorrendo.
Nesse processo, né, fiz vários exames e de cara, na primeira consulta, com todos os exames, ela me deu o diagnóstico de endometriose profunda, porque a endometriose ela tem níveis. Tem o sim. leve, o moderado e o profundo. A endometriose nada mais é do que uma inflamação no tecido que reveste o nosso útero. Sim. Então, ela pode ser leve, moderada, né? A leve, às vezes a mulher nem sabe que tem endometriose, passa a vida inteira sem saber que tem endometriose e às vezes quando vai tentar engravidar e tem dificuldade que se percebe que tem endometriose. Normalmente Entendi. funciona assim. A moderada, às vezes a pessoa sente muita dor no período menstrual e é um fluxo intenso, mas nada além disso. Já a endometriose profunda é quando a inflamação ela pode se espalhar. E no meu caso, o meu útero estava totalmente coberto por essa inflamação. Não só o meu útero, mas como as minhas trompas, o meu ovário e uma parte do meu intestino também estava super espalhada, né? Então, de cara ela já falou que não, a situação não estava legal e me pediu para fazer um exame para investigar a possibilidade de um câncer no colo do útero. Entendi. Porque as mulheres que têm endometriose têm uma maior probabilidade de desenvolver, se não tiver, o câncer no colo de útero. E aí começou esse processo de investigação, mas até esse momento dessas dores começarem a vir, era tudo normal. Entendi. Até é um link para a minha próxima pergunta, porque eu também pesquisei que de 30% a 50% das mulheres com endometriose, elas têm um grande risco de serem inférteis, quer dizer, não poderem ter filhos. Isso era uma preocupação para você? Era algo que tirava o seu sonho? Eu pergunto porque tem mulheres que o primeiro sonho da vida é ter um filho. E tem mulheres que não, é algo que está no plano, mas não é algo que está ali no topo da lista. Essa possibilidade de não poder ter filho, ela te assombrava? Não, isso é uma coisa muito. O ponto auge para mim de todo esse processo que eu vivi é justamente essa questão. Porque no início, o meu único medo era o que eu estava vivendo naquele momento. Eu não estava olhando muito para frente, nem nunca foi meu sonho ser mãe. Nunca foi o meu top 1 da lista, né? Mas em um determinado momento, eu sentia que o que me tornava mulher estava sendo tirado de mim. Entendi. Né? Porque eu fiz esses exames, um alívio foi quando eu recebi o resultado do exame e vi que não tinha possibilidade naquele momento de câncer. Fiz um tratamento. Foi o primeiro alívio, né? Foi o primeiro alívio. Esse foi meu, assim, minha agonia. O peso saiu. Não totalmente, mas uma parte da minha agonia naquele momento foi estabilizada, né? Vamos dizer assim. E nesse processo, eu tomei medicação errada, né? Eu passei por uma médica que me passou uma medicação ao contrário do que deveria ser, porque quando a gente tem endometriose, a gente não pode menstruar, porque a doença, ela se alimenta do nosso sangue. Entendi. Então eu deveria ter tomado um remédio para cortar e foi me passado uma medicação que fez o oposto contrário. Eu fiquei sangrando por 4 meses. E nesse meio tempo eu não poderia sangrar para fazer esse exame para saber se eu teria o câncer ou não, então eu fiz mesmo assim, a médica me entendeu e fez mais ou menos dessa forma, né, nessa condição que eu estava naquele momento. Então foi um certo alívio descobrir que eu não tinha. Sim. Mas então esse sonho, né, não fazia parte de mim até eu entender a questão disso tudo, né? Que acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né? Sim. Mas não era. E também você acabou de mencionar, por exemplo, você sangrou por 4 meses, né? E minha próxima pergunta é essa: os sintomas já atrapalhavam sua rotina diária? Quero dizer, os sintomas te atrapalhavam no trabalho, você deixou de fazer alguma coisa, ou você perdeu algumas oportunidades por causa disso? E já também respondendo junto com isso, como que foi esse tratamento e durante esse processo de tratamento, essa rotina difícil que você equilibrar a endometriose com a sua rotina, faculdade, trabalho, namoro, que na época eu creio que você namorava também, qual a importância do relacionamento com Deus nesse período? Afetava muito a minha vida, porque, por exemplo,
falando como mulher, né? Quando a gente está com cólica naquele período específico, a gente toma um remedinho, faz uma compressa e ali resolve. Comigo não tinha hora, não tinha data, não tinha lugar. Ela vinha do nada e voltava do nada. Então, eu nunca sabia se eu podia sair bem, se a dor ia vir ou se não ia vir. Entendi. Não tinha como eu mapear, tipo, semana que vem eu sei que eu vou sentir dor. Não tinha isso. Então, me atrapalhava muito, né? Às vezes eu tava na rua sozinha e vinha aquela dor de eu não aguentar ficar em pé. Então, e além disso, por ser uma inflamação, a gente incha. E no ponto auge da endometriose, eu fiquei com uma barriga de grávida de 7 meses, que é o que eu sempre falo, porque minhas roupas simplesmente não cabiam. Eu não engordei, eu não ganhei peso, eu só fiquei com uma barriga extremamente grande. E isso foi algo que me atrapalhava, além da qualidade de vida que você perde. E até a autoestima da mulher, né, também. Com certeza, do nada o seu corpo muda assim, né, dessa forma, e isso foi algo que me atrapalhou bastante. O tratamento, quando eu de fato comecei o tratamento certo, né, depois desse erro médico, me aliviou um pouco, mas o tratamento para endometriose, o remédio que eu tomei, ele foi um dos mais fortes, né? Sempre tem uma escala desse aqui ia para leve, esse para moderado, o meu era um nono, vamos dizer assim, numa escala de 1 a 10. E era muito pesado, muito pesado. Eu não conseguia, às vezes, andar reto, porque eu ficava tonta. Teve um episódio do meu trabalho que a minha glote fechou. Eu tive que ir para emergência, ficar no soro, para ver se amenizava, né, aquele incômodo. Enfim, era muito pesado. E passando por isso, né, com essa incerteza, porque a gente não sabe como é que vai ser amanhã, como é que vai ser ano que vem, os planos futuros com aquela doença e Sim. Vivendo ainda um relacionamento, né, faculdade, trabalho, como é que a gente dá conta, foi muito difícil o processo de tratamento, sim. O tratamento, então, eram remédios, né? Remédio. A endometriose, ela se alimenta da menstruação, então só tratamento mesmo só com remédio. Outra opção que existe é a laparoscopia, né, que é a limpeza. A endometriose, ela é identificada na ressonância magnética. Porém, em nenhuma ressonância eles conseguem ver a real situação do seu útero, a saúde, como de fato ele está. Então, essa cirurgia nada mais é do que uma limpeza. Eles abrem, veem como é que está e ali eles fazem uma limpeza. Mas não significa que você não vai ter mais endometriose. Eles só limparam uma ferida que está ali, que continua ali. Então, nessa primeira médica, né, nesse primeiro diagnóstico, ela, com 3 meses da doença descoberta, ela me indicou a retirada dos meus úteros, dos meus ovários e de todos os meus órgãos reprodutores. Ah, sim. De cara, ela falou, olha, tá muito ruim. Ela colocou pra mim como se eu tivesse podre por dentro. Como se o remédio já não tivesse... Ela falou, olha, em 6 meses, se você não melhorar, a gente tenta ver essa possibilidade. Me deu o contato do cirurgião, me deu o endereço dele para poder contatá-lo já. Ele só estava esperando esse resultado dessa possibilidade de câncer para poder me indicar para o cirurgião. E você então, com 25 para 26 anos na época. Exatamente 25 anos. 25 anos em um relacionamento abusivo e correndo o risco de perder todos os meus órgãos reprodutores. Foi, acho que o ponto mais baixo da minha vida. E respondendo, né, a última pergunta, sim, o meu relacionamento com Deus voltou nesse momento, justamente porque eu estava afastada, né, tendo em vista esse relacionamento também que eu vivi, eu não podia vir à igreja. Então tudo que eu tinha era o desespero, que era o que eu estava sentindo no momento, e o meu quarto. Então eu comecei a me relacionar com Deus ali, no meu quarto, né, o que a gente chama de secreto, e assim eu fui tentando buscar um apoio em Deus para aquilo que eu estava vivendo. E a endometriose tem cura, Sara? Não. Não tem cura. Não tem cura. Como eu disse, né, muitas mulheres só descobrem quando estão tentando gestar, quando estão tentando engravidar. E, né, essa limpeza. Temos diversos casos de pessoas que operam e em seguida, às vezes em 2 meses, a doença toda volta. Porque é só uma limpeza, né? Não existe cura. Tá bom. E agora, sim, o ponto alto desse tema, né? Antes que a gente passe para o segundo tema com a Sara, que é a sua cura.
como você descobriu essa cura? Qual foi o processo? Você fez exames, né, antes, com certeza, você já mencionou. Você fez exames depois para confirmar essa cura? E uma pergunta também que eu tenho muita curiosidade. Você acreditava antes que Deus poderia te curar ou você orava nesse seu secreto, pedindo apenas para amenizar, porque tem muita gente que pede assim, Senhor, ameniza a minha dor, ameniza a minha situação, esteja comigo, mas não acredita que o Deus de antes, que curou cegos, aleijados, pode curar hoje também. Então, ponto alto dessa entrevista é isso, você acreditava na cura, e conta um pouquinho pra gente como que você descobriu e como foi essa emoção para você. Bom, realmente uma emoção, né? Antes de chegar na cura, eu precisei mudar de médica por conta desse diagnóstico errado, a gente perde a confiança naquele profissional. Então, eu mudei, voltei para minha médica de sempre, de anos, que já me conhecia. E de cara ela olhou para mim e falou: "O que que houve?", né? Eu expliquei, mostrei todos os exames, ela falou que investigaria também dessa forma, mas reconhecemos ali os erros que foram cometidos. E me passou o tratamento correto, né? Depois de meses eu comecei a fazer o tratamento correto. E quando eu comecei com o remédio, né, tava tudo ok. Eu não sentia nada, eu tava inchada muito, com aquela barriga de 7 meses de grávida, mas estava tudo sob controle, a princípio. Em mais ou menos 3 meses de tratamento certo, eu voltei a sentir dor. E voltou pior. E o nosso planejamento era de refazer os exames a cada 6 meses. Porque são exames um pouquinho pesados, né? Então não dá pra você ficar fazendo toda hora. Então, Diz que estão doloridos, né? é. Dizem. E é ressonância, né? Não é recomendado você fazer toda hora. E o nosso planejamento era refazer os exames em dezembro. Mas como as dores voltaram muito, eu fiquei muito nervosa diante, né, da situação que eu tava, eu voltei antes. E aí foi aí que a gente começou a investigar se ela estaria espalhando para outros órgãos. Porque até então a gente só tinha certeza que ela estava no ovário, no útero e nas trompas. A minha trompa direita ficou toda retorcida. Não tinha trompa, era um bolinho assim, útero, ficar as trompas, né, e o ovário. Era tudo junto aqui de tamanha inflamação. Essa era a única certeza. E aí eu fui, refiz os exames. Ela falou: "Sara, se tiver afetando o intestino ou outro órgão, a gente vai precisar reconsiderar, ver qual é a expectativa, né? Se você quer engravidar agora, se você não quer, pra gente saber o que a gente vai fazer." Eu saí dali já certa que estava no meu intestino, porque todos os sintomas eram aqueles, né? Era só realmente uma confirmação, tá aqui, é isso mesmo, era o que a gente precisava. E aí refiz e recomeçou aquela agonia. Eu olhei, né? Ela me ensinou, minha médica, a ler algumas coisas, a entender os exames. E aí eu cheguei nela e falei assim: "Olha só, eu já vi um negócio que me deixou nervosa." E eu vi realmente que estava alguma coisa ali falando de intestino e tal. Aí ela pegou, olhou, e tem um exame de sangue, que nesse exame a gente vê a possibilidade de câncer e de endometriose. Esse foi o primeiro exame que ela olhou. Aí de cara ela falou assim: "Sara, por que eu te passei esse exame mesmo?" Na hora, o meu primeiro sentimento foi de: como assim? Ela come o meu dinheiro, porque toda vez que eu venho aqui eu pago, não é barato, e ela esqueceu do meu problema. Como assim? Eu fiquei revoltada, eu fiquei indignada, porque ela deveria saber. Ela tem um histórico meu de anos, não era para ela ter esquecido, né? Ela foi falando e eu parei de ouvir tudo que ela estava falando, só foquei nisso. Como assim ela esqueceu do meu problema, né? E nesse processo de aproximação de Deus, eu comecei a buscar entender o que eu estava vivendo. No início, em janeiro, quando eu estava aguardando aquele resultado daquele exame de câncer, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: "Deus, eu não aceito viver com a possibilidade de um câncer, eu não aceito. E eu também não aceito ficar presa a essa pessoa que eu tô. Então o Senhor vai fazer alguma coisa, é o que eu não aceito e é isso." E aí eu fiquei nesse propósito, eu fiquei 6 meses sem Instagram, fiquei 6 meses sem rede Que foi social. 2023, no De caso. 2022 a 2023. Tá. E fiquei isolada, me isolei do mundo.
porque eu precisava fazer um sacrifício para obter aquela resposta que eu estava buscando. E aí eu fiz esse propósito com Deus. A princípio seriam 3 meses só. Quando chegou na data que eu tinha proposto a Deus, eu falei, não é agora. Não sinto que eu devo terminar esse propósito agora, e continuei, sem tempo, sem prazo. Até que eu entendi que existem orações que são perigosas, né? Ana orou antes de gerar Samuel. Então, através de uma oração, mudou a história dela e de toda uma geração, né? E eu fiz uma oração que mudou toda a minha vida. Mas o que me levou a fazer essa oração foi entender que o que eu estava passando era um propósito. Por quê? Eu estava conversando com a minha comadre, a Raquel, contando a minha história de doença para uma colega nossa de trabalho. E aí ela falou assim, mas você lembra que quando você era criança você falava que seu sonho era ter um orfanato, né? Aí eu falei, eu não me lembrava, isso não era tanta coisa na minha cabeça naquele momento, como é que eu ia lembrar disso? Aí eu falei, é verdade, falava mesmo. Ela falou, você falava que seu sonho era adotar e tal, quando você era criança, seu sonho da vida era dar carinho para todas as crianças que você pudesse. Eu fiquei reflexiva, aquilo ficou na minha cabeça e não saía da minha cabeça. Aí eu entendi que existia um propósito para aquilo que eu estava falando, para aquilo que eu estava passando. E aí eu falei, Senhor, foi a oração perigosa que eu me referi mais cedo. Eu falei, Senhor, eu, Sara, não aceito. Eu não aceito passar a minha vida com essa doença. Eu não aceito ter a minha qualidade de vida diminuída por isso. Mas se o Senhor tiver um propósito para que o seu nome seja engrandecido através da minha vida, nisso, amém, eu aceito. Se o Senhor quiser que eu tenha câncer ano que vem, mas para o teu nome ser exaltado através da minha vida, eu aceito. Mas você acreditava na cura? Eu falei que eu estava disposta a viver o que ele tinha para mim. Ele tinha para você. Se ele quisesse me curar naquele momento, eu ia aceitar. Se ele quisesse que eu passasse por algum vale mais profundo do que eu passei, eu falei, amém, eu aceito. Eu me dispus a viver o que ele estava preparando para mim naquele momento. Seja a cura, seja um milagre daqui a algum tempo. Entendi. Então eu me disponibilizei a viver o que ele tinha para mim naquele momento. E eu falei, amém, eu vou viver o que eu tenho hoje. Aí eu comecei a fazer atividade física, porque comecei a me alimentar melhor, tudo para tentar me deixar confortável naquele momento. Né? Que era o que eu tinha em mãos, era isso, então foi o que eu podia fazer. E aí eu comecei a entender que algumas coisas não estavam sob meu controle de forma alguma, mas estavam sob o controle de Deus. E aí eu voltei com o resultado do exame para minha médica, né? Que foi nesse dia que ela te perguntou. Dia que eu fiquei indignada, que ela não lembrou da minha situação. Aí ela olhou, falou, o que você viu aqui que te deixou nervosa? Aí eu peguei o exame, eu não vi nada, não consegui enxergar nada, não entendi nada. Eu falei assim, é isso aqui. Apontei para uma coisa aleatória. Ela falou, então, Sara, o que está escrito aqui é que não há evidências de endometriose que tinham sido vistas no exame anterior. Aleluia. Aí ela ficou assim, e eu fiquei assim, eu falei, como assim? Como assim não tem? Eu tinha. Ela falou, não tem. Aí eu falei, e agora? O que eu faço? Porque você, naquele momento ali, é muita coisa passando na cabeça ao mesmo tempo. Com certeza. Eu falei, e agora? O que eu faço? Ela disse, você quer engravidar? Eu falei, não, agora não. Eu tava num relacionamento abusivo. Tava muita coisa na minha cabeça naquele momento. Eu falei, não é agora. Ela falou, então tá tudo bem. Continua a tua rotina normal. Daqui a um ano a gente revê, mas não tem endometriose mais. E aí eu entendi que tudo aquilo que eu estava passando era para que o nome de Deus fosse glorificado através da minha vida. E até aquele momento, até aquele dia da minha cura, eu não conhecia ninguém que tinha passado por essa doença. E coisa de semanas depois, várias pessoas começaram a aparecer ao meu redor com essa doença. E você pode contar a sua história também. Tenho podido, né, em algumas oportunidades, contar a minha história. Algumas pessoas às vezes me procuram, Sara, eu soube que você teve, né? Tem uma conhecida que está passando por isso, ou uma pessoa que acaba de descobrir, e comenta assim, roda de amigas, de trabalho, horário de almoço. E eu tenho essa oportunidade de trazer, né, essa minha história com Deus, essa minha cura, para que outras pessoas, né, tenham também o cuidado de se cuidarem, de se observarem como mulher, né, ver se tem alguma coisa errada, e também de aproximá-las de Deus, porque como você falou bem no início, né,
a gente desacostuma a ver que a gente perde, né, essa noção de que o Deus que criou o mundo é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou. O que muda, na maioria das vezes, é o tamanho da nossa fé. Muitas das vezes a gente pede, mas a gente não crê. E às vezes a gente precisa de um empurrão, de uma doença, de um passo de confiança para viver. E assim, esse testemunho é super importante para vocês que estão nos assistindo. É o que Sara também falou. Deus, ele sempre tem um propósito naquilo que a gente passa. Ele não dá nada acontece na nossa vida que a gente não pode suportar, que a gente não pode carregar. E é importante entender o propósito. Essa frase que a Sara falou é muito importante. Por que que eu estou passando por isso? Não é reclamar, não é espernear igual a bebê, mas por que que eu estou passando por isso? E eu creio que foi um divisor de águas na vida da Sara, essa cura, né? E que sirva para você que está em casa nos assistindo hoje. E creia que Deus, o Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, que Ele ainda faz milagres na nossa vida. E como eu falei também antes, e Sara comentou em alguns pontos, a gente vai falar um pouquinho também sobre cura emocional. Sara, você mencionou aí que você estava passando, nesse momento da endometriose, também você estava no relacionamento, né? Que de início provavelmente foi saudável, eu creio, né? Mas que no decorrer do caminho se tornou tóxico para a sua vida. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, em resumo, como que você descobriu isso e como você conseguiu dar o basta. Porque tem muitas mulheres nos assistindo hoje que passam por essa situação e estão passando por essa situação, mas qual foi a gota d'água? E qual momento foi a gota d'água e como que você achou forças para dar o basta nesse relacionamento abusivo que você teve e que hoje muitas mulheres ainda têm? Bom, a gente acabou de falar sobre propósitos e basicamente tudo começa com isso. Né? Fui nascida e criada na igreja e o Senhor colocou um sonho no meu coração, que não nasceu em mim, eu tenho certeza, que foi o direito. E eu estava afastada, né? Ninguém concordava com esse sonho meu. E eu saí para comemorar a minha matrícula na faculdade, com uma amiga minha da igreja que também naquele momento estava afastada. Era meu aniversário, foi no dia 27 de dezembro, não me recordo o ano de cabeça. Eu tinha sido promovida no meu trabalho, com 6 meses. Meu aniversário, que eu não pude comemorar porque eu trabalhava em shopping, e a minha matrícula na faculdade. Eu me matriculei na faculdade dia 27 de dezembro, foi pós-Natal, minha vontade de seguir aquilo ali era tanta que eu não quis esperar o ano virar, não importava se eu ia gastar mais dinheiro naquele momento, né? E então fui sair para comemorar as conquistas, aquilo que o Senhor me deu, e eu sabia que Ele tinha me dado mesmo eu estando afastada, né? Porque isso era uma coisa antiga. E nesse dia saímos, né? Chamei o Uber. Essa amiga, né, tava lá em casa, chamamos o Uber, ele falou assim, que coincidência, eu tô indo pra lá. Eu, na minha ignorância, falei, óbvio que você tá indo pra lá. Eu chamei, botei o destino lá. Ele, não, tô indo pra lá com os amigos. E tá, ele realmente foi, né? E aí uma amiga minha acabou aproximando nós dois. Daquele momento pra lá, não tinha mais nenhum lugar que eu estivesse que ele não chegasse. Né? Então, de cara, na época a gente não conseguia perceber, mas desde o início sempre teve tudo errado. Né? E já começou errado. Já começou errado. Só que naquele momento de curtição, de bebidas, né, que eu estava afastada, de festa, de farra, não tinha como perceber. E era exatamente assim, eu tô aqui com você, eu tô numa cafeteria com você. Ele passava. Isso com 2 semanas, assim, que a gente se conheceu. Aí eu tava aqui, tô aqui com você numa boa. Ele passava, indo, passava, voltando. Aí você fala, ele, Sara, aquele carinha. Aí ele passava.
Aí mandava mensagem, você tá onde? Ele já sabia onde eu tava porque ele já tinha me visto. E aí ele chegava. Em todos os lugares que eu ia, ele simplesmente aparecia. E começou assim, não teve pedido de namoro, não teve nada. Do dia que a gente se conheceu pra lá, ele grudou na minha vida e não pude mais fazer nada sozinha a partir disso. E muitos sinais, né? É muito falado hoje em dia que o divórcio ele sempre começa no namoro, o relacionamento abusivo começa em todos os sinais que a Verdade. gente ignora, né? Que a gente acha que é bobeira. Eu me relacionei por 4 anos com um narcisista. O narcisista, ele é uma pessoa manipuladora. A cabeça dele funciona assim. Ele te lê. Ele te lê, ele sabe quais são suas fraquezas, ele sabe como falar para ter a resposta que ele quer de você. Então Entendi. ele atua basicamente assim. E é agressivo porque é narcisista com traços psicopatas porque é agressivo. Mas você diz agressivos verbalmente ou ele chegou a ser agressivo fisicamente? Ele nunca foi agressivo fisicamente comigo, porém com outras sim, né? Tanto que eu descobri que ele tinha algumas Maria da Penha. Entendi. Tinha uma da avó paterna, duas da ex antes de mim, que era a maluca, né? Porque a gente é sempre maluca. E outras investigações de estelionato, né? Então foram coisas que eu fui descobrindo com o tempo. Na época, eu até vi algumas situações que me deixaram. Será que é isso mesmo? Mas tamanho o trauma de algumas coisas que eu vi, eu esqueci. Eu vi um sinal, por exemplo, ele em um certo momento desapareceu, sumiu, colocado de polícia, cadeia, procura e tal ali já todos os sinais que eu precisava ali apareceram. Mas você não conseguia perceber que Não, porque aquilo. eu tive uma infância difícil, meu pai não foi um bom pai, eu preciso de dinheiro, por isso que eu estou fazendo isso. Sempre tem uma história perfeita por trás. Então você não consegue imaginar que aquela pessoa é ruim mesmo. Você Que é quer uma pessoa ajudar, você doente, é uma pensa em pessoa doente. ajudar. Exatamente. O narcisista, ele é um mentiroso que é amado em todo lugar que ele vai. Por quê? Porque ele não é real. Tudo que ele te conta é tudo sempre uma história para ter aquilo que ele quer de você. Entendi. Entendeu? Então, era um ciclo sem fim. Era uma mentira, puxando outra mentira, puxando outra mentira. E assim eu fui descobrindo algumas coisas, mas eu pensava sempre, não é possível que seja ruim assim, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. E assim eu fui descobrindo, né, algumas coisas, mas que eu falava não. E quando eu questionava, por que você tem essa denúncia da sua avó? Não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Foi ela que isso, que aquilo. Da ex ele nem sabe que eu sei, né? Era sempre assim. Até que um dia ele me disse assim, sabe, do nada, numa conversa dentro do carro, do nada ele falou, sabe qual é a maior medo da minha vida? Eu falei, qual? Ser preso na frente da sua família. Eu não tive reação, porque... Por que ele seria Por que, preso? assim, do nada, tenho medo de ser preso na frente da sua família? Por que da minha família e não da sua? Da dele? Porque a família dele conhece ele, a minha nunca conheceu, né? Como eu conheci. E existiam, né, várias situações, né? Ele me roubou muito dinheiro. Ele, com 3 meses de namoro, por isso que eu falo que começou desde o início. Eu trabalhava num shopping, no Plaza, e ele me pedia para pegar um empréstimo de 30 mil reais para investir em Bitcoin. Vê se pode. E vinha com esse papo e eu falava que não, que eu tava sem tempo, tava trabalhando em muito, trabalhava em shopping a gente trabalha muito. E até que um dia ele foi tomar uma caixinha comigo no shopping. E foi, conversa daqui, conversa dali, ele foi me conduzindo, conversando, abraço, amor, e isso, aquilo. Nesse migué, né? Quando eu percebi, eu tava com ele na frente, na porta da minha agência Bancária. bancária, que ficava dentro do shopping, que eu trabalhava. Ele, poxa, mas você falava sempre que tava sem tempo aqui, já estamos aqui, vamos entrar? Eu gelei, não tive reação. Gelei. Eu vou falar o quê? Um cara com um dobro da minha altura, com o dobro do meu tamanho, quem sou eu ali, né? Só que nesse caso, por exemplo, o gerente já me conhecia, porque eu era antiga ali, né? Eu
Você trabalha todo dia no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, no mesmo local, você acaba conhecendo, né? Ali era a minha agência, eu sempre levava os novos funcionários ali. E eu fiquei sem reação, gelei. E eu sou muito expressiva, né? E aí ele chegou, oi, ela tá querendo tirar um empréstimo, ela quer comprar um carro, ela isso. Ele falando e eu muda. E o gerente me olhava, olhava para ele, olhava para mim. Ele falava, você, falou assim para mim, você é vendedora aqui, né? Ih, meu amigo, vendedora não passa nada não. Não tem como. E ele insistindo, insistindo, e eu não conseguia falar nada. Eu falava assim, falava tipo, mas eu não tinha reação, não sabia o que falar naquele momento. Até que ele percebeu que dali não saía nada. E foi assim que eu fui percebendo que alguma coisa tinha errado. Ele tinha necessidade de me sugar, financeiramente e emocionalmente, né? Esse foi um dos pontos principais, porque às vezes eu estava no ônibus, em qualquer situação, meu telefone tocava, quando eu atendia era, você está tentando comprar um carro? Você está tentando um financiamento? Você está tentando, em momentos aleatórios, eu recebia, às vezes ele estava do meu lado, né? Então, Para dizer seria que eu ele ia. fazendo no seu nome. Sim. Ô, Sara, e até importante para que quem está em casa possa entender, você compartilhava isso com a sua família, com seus pais? Você compartilhava isso, pedia conselho? Porque, assim, muita gente tem vergonha até de passar isso para frente e quer lutar essa guerra sozinho. E é importante que a família possa ter a liberdade de aconselhar. Você compartilhava isso com alguém? Essas coisas que você já Não, achava estranho? não, porque a minha rotina era. Eu não tinha tempo. O pouco tempo que eu tinha, ele me sugava. E uma característica do narcisista é justamente te isolar daquelas pessoas que ele sabe que podem te socorrer. Então, eu já trabalhava em shopping e fazia faculdade. Eu saía de casa às 7 da manhã, eu chegava em casa às 11 da noite. Os meus finais de semana, o meu tempo livre era sempre com ele. Entendi. Então, a primeira coisa que o narcisista faz é tirar a sua confiança daquelas pessoas, tirar a sua proximidade daquelas pessoas. Então, enquanto eu estava afastada da igreja, eu não me relacionava com minha família. No início, até ele ter certeza que naquele solo ali ele estava seguro. Entendeu? Então não tinha abertura. Algumas amigas minhas falavam, olha, Sara, tem uma coisa estranha. Mas era aquilo, tipo, não, porque a história que ele me contava era como tiveram capacidade de fazer isso com ele, entendeu? Então, algumas pessoas, algumas colegas que conviviam mais comigo na minha rotina, achavam, tentaram me alertar. Mas minha família não, porque eu não. O momento que eu estava vivendo era diferente, entendeu? Entendi. A minha próxima pergunta até é em relação a isso. Por exemplo, mesmo com as características de narcisista que ele tinha, você, por um período, tinha sentimentos por ele. Esses sentimentos atrapalhavam também de você perceber, ver que estava na hora de terminar, que isso podia chegar até no nível, até pelo que você fala, até, né, perigoso, de repente. Na verdade, eu não diria que existia um sentimento. O narcisista, eu não. Hoje, olhando para trás, eu não digo que eu vivi um relacionamento amoroso. Eu vivi uma relação de interesse, eu vivi um abuso. Uma ilusão. Não uma ilusão. Ilusão, a gente se ilude com aquilo que a gente acha que é. Mas eu vivi um abuso. Não físico, mas psicológico. Eu fui vítima de um cara, de um homem narcisista. De um homem mentiroso, manipulador. Que se aproveitou das suas fraquezas para Não só estar com das ele. minhas, mas de diversas pessoas, porque eu não fui a única vítima, nem você. Então, eu não vejo sentimento nisso. Inclusive, quando a gente fala de narcisista, a gente não dá basta. Não tem como fazer dessa forma. Por quê? Eu tentei diversas vezes, pelas minhas forças, terminar. Não tem como. Entendi. Porque eu era ameaçada. Eu nunca fui agredida fisicamente, mas eu era ameaçada. Entendi. Todas as vezes que eu tentava terminar, eu era coagida, ameaçada. Não, porque você não pode fazer isso comigo.
Se você fizer, você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Isso é uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade de conversar com amigas, com mulheres, é que você só, quando você sabe o que uma pessoa é capaz de fazer, ou aquilo te assusta, ou aquilo te conforta. E no meu caso, me assustava. Então eu sabia que eu não podia chegar, principalmente eu, na cara dele, olha, acabou, não tem como. Com um narcisista agressivo não tem como fazer isso, entendeu? Então ele sabia que eu não sentia amor por ele. Isso é uma coisa que era verbalizada. Eu tentei, né, bolar uma estratégia, né? Eu falava, olha, não gosto de você como eu gostava antes, então eu acho que é melhor cada um seguir sua vida. Não, não tem como. Não tem como, porque eu sou dependente de você, eu isso, aquilo. Então, não existiu. No início, no primeiro 1 ano e meio, pode ter havido sentimento da minha parte, sim. Mas eu costumo dizer que foram 2 anos sofrendo e 2 anos tentando sair. Porque o tempo, mais ou menos, que eu fiquei tentando sair desse relacionamento abusivo foram 2 anos. Qual foi a influência de Deus nesse término? Assim, ele te deu essa, ele te deu essa estratégia? Me deu. O que acontece? Eu comecei a perceber que todos os momentos que eu estava feliz, ele sentia a necessidade de estragar. Tudo aquilo que me fazia bem, ele sentia a necessidade de fazer se tornar sobre ele. Porque o narcisista, tudo é sempre sobre ele. Ele tem que estar no centro de tudo. Quando ele não é, quando tem alguém naquele ambiente mais favorecido, mais feliz que ele, é o fim do mundo. Sim. E é aí que ele começa a infernizar a nossa vida. Então eu comecei a perceber. Até que existe um episódio que foi uma virada de chave. Foi quando minha madrinha faleceu. Sim. Eu tive uma crise. Eu quebrei meu quarto inteiro. Porque eu tava aguentando muita coisa quieta que ninguém sabia. Né? Das ameaças, das humilhações, porque além disso tudo eu era traída com, nem sei se eu posso falar assim, né? Mas eu era traída com mulher, com homem, com travesti, com trans, com tudo. Isso, diante de tudo que eu vivi, não diminuindo uma pessoa que já passou por traição, né? Mas diante de todo o inferno que eu vivia com ele, traição era o menor dos meus problemas. Isso não era menos relevante. Era a gota no oceano. Entendeu? Então, quando a minha madrinha faleceu, ele sumiu. Como sempre, né? Que era muito normal ele sumir. Mas a minha cunhada me falou assim: você não é assim. Isso não é por causa de você, por causa da dor que você sentiu, é por causa dele. E foi aí que eu percebi que realmente as minhas desconfianças não eram só minhas, não era eu que era a maluca como ele sempre me colocava. Entendeu? Eu era sempre a maluca, eu era sempre a ciumenta, eu era sempre a descontrolada. A gente, quando tá num ciclo abusivo, é sempre a mulher que é louca. Não importa o quão tranquilo você seja, é sempre você que é a louca. E aí, nesse momento, eu percebi que não era só eu que via isso. Porque quem convivia comigo e com ele, principalmente a minha família, ele era uma pessoa maravilhosa. Sim. Ele era uma pessoa que faz todas as vontades, mas você não sabe o inferno que foi para chegar ali, entendeu? Entendi. Para todo mundo, ele é um cara simpaticão. Se ele chegar aqui, todo mundo vai adorar. Por quê? Porque ele sabe como se comportar para atrair o que ele precisa daqueles ambientes. Então ali eu percebi que eu não estava maluca, que tinha realmente alguma coisa errada. Em uma aula também de direito penal, eu tenho um professor que é delegado, e ele falou de uma aluna que foi na delegacia fazer visita para ganhar hora complementar, e ali ele falou: me dá o CPF do seu namorado para pesquisar. E aí me veio um gatilho de uma certa situação que eu ouvi alguém dizer dos processos que ele tinha. E ali eu fui percebendo, o Senhor foi abrindo a minha mente para ver que realmente as coisas estavam acontecendo e que eu não estava sendo capaz de enxergar. As escamas foram caindo, Foi né? caindo. E aí eu tinha nojo. Eu lembro que quando eu comecei a compartilhar o meu nojo com minha mãe, né, ela começou a perceber que alguma coisa estava errada. Ela não sabia metade do que eu vivia, até porque mesmo se eu contasse, eu acho que naquele momento poderia não acreditar por ver diferente. Né? Uma coisa é você falar, outra coisa é você ver. Sim. Né? Então, eu tinha um nojo tão grande. Toda vez que ele chegava, a minha vontade era de cavar um buraco no chão e me enfiar ali até ele sair. E assim por anos. E assim a gente foi vivendo. Eu falava, Senhor, ou some ele ou some eu, faz alguma coisa.
quando eu comecei a me aproximar de Deus nesse processo da endometriose, eu continuava implorando, Senhor, me ajuda, faz ele sumir. O que eu pedia era, faz ele sumir. Era a única coisa que... Sabe quando você tá com sono, sua oração é Deus, pelo amor de Deus? Essa é a minha oração. Por favor, Senhor, tira ele da minha vida, porque eu não aguento mais. Porque ninguém vê o que eu tô vendo, ninguém conhece. Até hoje, eu não sei se a idade dele, por exemplo, é certa. Porque nem documento a pessoa tinha, andava, entendeu? E eu ficava nessa, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí eu fui estudando o comportamento dele. Fui vendo como ele se comportava, a necessidade dele me sugar, né? Eu comecei a mudar o meu comportamento. Até que eu tranquei um período da faculdade por conta dele, inclusive. E quando eu fui me rematricular, é até uma estratégia perigosa. Não indico para ninguém. Que ninguém deva fazer. Né? Eu fui fazer... O narcisista, ele sabe como ter as respostas. Eu fui fazendo o oposto do que ele esperava. Por exemplo, linda sua caneca azul, Ana. Não, não é azul. É verde. Você esperava que eu falasse, sim, linda caneca azul. Eu fazia ao contrário do que ele esperava de mim, né? E aí, um certo momento, ele foi me levar para fazer minha matrícula na faculdade que eu mudei. E ele falou, por que você... O ranço da vida dele, o maior ódio da vida dele era eu fazer faculdade e ele não. Né? Então, ele tinha muito ódio de eu estudar, de eu querer ser alguém e ele não ser. Ele se sentia como se eu tivesse... Como se ele tivesse ficando para trás. Uhum. E aí ele falou, como é que você decidiu que você queria fazer direito? Eu falei, foi um teste que eu fiz na internet e apareceu, direito eu fiz. Foi assim. Como se a gente decidisse nosso futuro assim, né? Na sorte. Aí eu falei, faz. Ele, vou fazer. Aí esses testes não sei se você já fez em algum momento, esses testes, eles perguntam assim, você se considera uma pessoa boa? Ele respondeu, eu sou uma pessoa ótima. Eu comecei a rir porque eu não aguentei dele não conseguir enxergar o que ele é e fazer esse tipo de pergunta sobre o caráter dele. E aí eu não conseguia mais sustentar aquela postura boazinha que ele esperava. Até que teve uma pergunta, né, até que era, você faz o bem para o próximo sem visar um objetivo? Ele, sim. Ontem mesmo eu ajudei um senhor na rua que estava com fome, eu ri. Eu ri porque ele me perguntou, né, por que eu estava rindo, eu falei, olha, todas as vezes que eu não concordo com a sua resposta, porque todas as vezes que você faz alguma coisa com alguém, é já pensando, se um dia ela precisar de mim, se um dia eu precisar dela, ela não vai ter como negar. Já espera um retorno. Sempre tem um interesse. E eu falei isso pra ele, aí ele começou a ficar sem reação com as minhas respostas. Aí eu falei, é isso. Deus foi me dando uma estratégia. Foi essa estratégia para finalizar o ciclo com ele. Exatamente. Eu fui agindo o oposto da forma que ele esperava que eu agisse. Como é uma pessoa agressiva, é uma estratégia até um pouco perigosa, por isso que eu falo que eu não indico que uma pessoa faça assim, sem que alguém saiba, né, disso que a pessoa vive, porque a gente vê muitos casos de feminicídio, né, onde as mulheres acabam sendo vítimas dos seus companheiros, né? Obviamente aquilo ali já não foi uma situação única. Normalmente existem várias denúncias, várias coisas que não foram observadas. E eu sabia exatamente o risco que eu estava correndo, mas eu não aguentava mais. Então eu fui fazendo o oposto do que ele pedia, até ele cansar. Ele foi ganhado no cansaço. Até que que vocês terminaram. Até que partiu dele. Ele terminou. Eu não podia terminar. Eu já tinha tentado, se eu não me engano, 5 vezes naquele ano. Eu falei, não tem como. E toda vez que eu tentava terminar, ele tinha uma estratégia para me afastar mais das pessoas. A última vez que eu tentei terminar, que foi quando eu percebi que não tinha como, foi que eu falei, eu não quero mais. Não dá, a gente não se gosta, não tem como. Ele falou, não, você não quer terminar não, você tá cansada, você trabalha longe, você estuda. Eu pensei da gente alugar uma casa lá no Rio, pra gente ficar lá. E aí você fica lá, trabalha lá. Qual era a estratégia dele? Era meu bem? Não, era me afastar da minha família, me afastar das minhas amigas, porque ele sabia que se ele tivesse me isolado em algum lugar, longe das pessoas que queriam meu bem, era muito mais fácil dele fazer o que ele queria comigo. E o que acontece com muitas mulheres hoje, Sim. né? Que a gente vê até em jornais. Acaba que elas se afastam de quem ama e as coisas acontecem, às vezes até fatais,
e não tem como pedir ajuda, Não tem porque como. ela tá longe. Foi aí que eu percebi que eu não tinha como terminar. Ele tinha que cansar de mim. Ô, Sara, e hoje? Hoje, pós-término, você creio que esteja aliviada. Fala um pouquinho, a gente já está quase chegando no final desse podcast, desse pod-id. E como que foi o apoio da sua família? Isso ajudou você? Até para que as pessoas que já estejam também nessa fase de que conseguiu se livrar disso, quão importante é o apoio da família, da igreja, dos pastores, o quanto os amigos, porque assim, claro que não tinha sentimento, mas somos humanos. Foi uma fase que você passou e hoje você está em outra fase. E o que esse apoio te ajudou nessa fase mais difícil de pós? Bom, é importante ter alguém, né, que saiba daquilo que você está passando. E é muito importante você se sentir acolhida, né, para que você consiga, né, passar por esse processo, porque eu acho que o pós é pior, para mim foi pior do que o sair. Uhum. Porque quando você está acostumada com uma pessoa que te diz o que você pode vestir, o que você pode comer, e depois você não tem quem te Direcionamento. mande. Você não tem quem te mande. Então, você fica perdida. A gente fica despersonalizada. A gente não sabe o que gosta. Eu lembro que eu me olhava no espelho e eu chorava. Eu não sabia se eu gostava de mim, eu não sabia o que eu gostava. Então, é muito importante ser acolhida nesse processo por pessoas que estejam disponíveis, às vezes, a não falar nada, a só estar ali com você, porque é um processo, o pós é muito doloroso, né? Esse processo de cura, né, é muito importante. Então, um conselho que eu posso dar é: se você vê alguém que vive um ciclo que você sabe que a pessoa às vezes é agredida, às vezes é abusada, né? Você percebe ele, poxa, fulano toda hora sacaneia ela e ela volta. Existe um motivo ali que às vezes a gente não consegue ver. Então é muito importante nós, como irmãos em Cristo, estarmos atentos ao que as pessoas estão passando para que a gente consiga acolher da forma que a pessoa precisa naquele momento. Então é muito importante você saber ouvir e não julgar, né, aquela pessoa por aquilo que ela está passando. Então ouvir é muito importante. Estar atento, né, eu diria. Tudo isso que você contou aqui pra gente, você já tinha contado para os seus pais em casa? Tudo que você passou depois do término, você contou? Porque muita gente tem medo de ser julgada. E Sara falou uma coisa importante: nesse momento a gente precisa acolher e não julgar. Você contou e foi acolhida? Sim, hoje toda a minha família e todas as minhas amigas, amigos sabem de tudo que eu passei. Algumas coisas que são muito pessoais eu não conto, porque tem coisas que mexem com muita coisa, então nem tudo precisa ser dito, precisa ser exposto. Claro. Mas as coisas, tudo que eu contei aqui, as pessoas que convivem comigo sabem. E te abraçaram, te acolheram. Entenderam que você passou por isso e que você, no momento certo, enxergou, que Deus te fez enxergar e você conseguiu se livrar disso. E hoje você se vê vivendo num relacionamento com Deus e esse término foi, assim, um divisor de águas para que você pudesse hoje estar vivendo esse relacionamento mais intenso com Deus? Com certeza. Esse processo de cura pós-relacionamento abusivo eu acho que qualquer pessoa que convive comigo, conviveu comigo antes e depois consegue perceber a diferença, porque quando eu me propus, né, quando eu falei, Senhor, eu preciso ser curada, eu não fui curada da pessoa que eu era quando eu estava com ele somente. Eu fui curada na essência que o Senhor me tornou para ser. Né? Existe uma mulher segundo a palavra de Deus. Existem princípios segundo a palavra de Deus. Então, nesse pós-relacionamento abusivo, eu pude resgatar aquilo que o Senhor me chamou para ser. Né? Eu sempre fui vista, antes dele, né, e com ele até um pouco, como uma pessoa um pouco rude, uma pessoa seca, coisas que, na verdade, eu não era. Mais que medos, que traumas,
que muitas situações nos colocam a ser como forma de proteção mesmo. E quando eu fui me aproximando de Deus, eu fui desejando me tornar aquilo que Ele queria que eu fosse. Eu fui abrindo mão da minha armadura, da armadura que a gente pode criar, porque quando a gente vive um relacionamento abusivo desse, você pensa, nossa, Sara hoje não deve querer nada com ninguém, não deve querer se relacionar, deve ter medo de homem, deve ter medo de... Não tenho, porque eu sinto que o Senhor me curou internamente, curou a mulher que eu deveria, que eu não estava sendo, né, de acordo com a palavra, de acordo com o Senhor me chamou para ser. Então, o que eu posso viver com Deus hoje é muito leve. É muito leve porque muita coisa em mim foi quebrada, foi refeita de acordo com o que o Senhor queria de mim. Então, hoje eu tenho um relacionamento com Deus leve e comigo mesmo, né? Porque eu poderia, no pós imediato, eu sentia muita culpa. Por que eu me permiti viver isso? Por que Imagino. eu não dei um basta quando eu pude? Por que esses sinais eu não consegui perceber e agora eu consigo? Né? Então, eu precisei ser muito curada por dentro para conseguir entender que isso também foi um propósito de Deus para mim. Né? Porque hoje, às vezes, eu conversando com uma pessoa, olha, eu vivi isso, às vezes ela tá vivendo aquilo ali e ainda não percebeu. Verdade. Então, o que eu posso viver com Deus hoje é leve, traz paz. Então, é muito bom. Esse, apesar de tudo, é leve. E, Sara, para encerrar, o que você pode falar para quem está assistindo a gente hoje? Acho que não só mulheres, mas famílias, né, que estão nos assistindo, sobre o tema que a gente está discutindo aqui, tanto da cura física quanto da cura emocional. Que recado você deixaria rapidamente aí para quem está nos assistindo? Primeiro de tudo coloque Deus acima de tudo e de todos. Porque quando a gente precisa, é só Ele que a gente tem. A gente tem família, tem amigos, tem pastores, mas só Ele conhece o que a gente sente, o que a gente passa por dentro. Então, mulheres, estejam atentas ao seu corpo, porque o nosso corpo ele dá sinais de estresse, de doença, de Verdade. tudo o nosso corpo reage. Esteja atento às pessoas que estão à sua volta. Às vezes o seu marido não é narcisista, mas às vezes sua mãe, às vezes você é uma pessoa que impõe, né, a submissão de outra pessoa. Então, esteja atenta a tudo, a todos. Né? Homens, ensinem suas filhas e seus filhos ao que eles precisam ter em Deus. Ensina para o teu filho a esposa que ele tem que procurar, a forma de mulher que agrada ao coração do Senhor. E mulher, ensine seu filho também a ser um homem segundo o coração de Deus, para que futuramente ele seja um bom esposo. Né? A gente precisa olhar para frente, a gente precisa olhar para aquilo que o Senhor quer da gente, a forma que o Senhor nos colocou. Só para ser breve, vou ser breve. O Senhor falava muito comigo que nós fomos criados para ser férteis, né? Então, não só no sentido de gerar, mas o que Ele colocou na nossa vida é ser leve, é ser bom, é manifestar a bondade do Senhor. Então, busquem o Senhor acima de todas as coisas, porque Ele vai sustentar, Ele nos sustenta. Que bom. Sara, obrigada pela sua participação. Obrigada por expor aqui, né, para tanta gente coisas íntimas, situações que doeram muito em você, que mexeram não só com você, mas com sua família, mas que vai trazer libertação para muitas mulheres, para muitas famílias que está assistindo esse vídeo, que vai assistir esse vídeo. Então, muito obrigada pela sua coragem de estar aqui, muito feliz com o nosso primeiro programa. Gente, está acabando. Fiquem ligados nas nossas redes sociais da Igreja do Deus Eterno, porque logo, logo vem outro programa, vem outro convidado, vem novas experiências com Deus, que vai trazer edificação para a minha vida, para a vida da Sara, porque ela agora compartilhou algo para ajudar a muitos, e vem alguém aqui compartilhar algo que pode ajudá-la também. Então, eu sei que esse programa vai trazer bênção para muita gente, que é o Pode Ide. Obrigada por estar com a gente até agora. Espere o próximo programa, não perca.
E tchau, tchau. Boa noite, gente.